Bom, como a gente contou no início do estúdio CBN, mais de 200 movimentos organizaram uma campanha pedindo diversidade ou mais diversidade para o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar agora aqui no estúdio CBN com Tainá Pereira. Ela é internacionalista, mestre em ciência política, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Tainá, boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, vamos a dados. O STF existe há 130 anos. Dos 168 ministros que já integraram a corte, somente 4 eram negros. Todos eles homens. Só 3 mulheres chegaram ao posto de ministra e todas elas brancas. Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Rosa Weber agora deve deixar a corte em setembro. Queria que você começasse nos explicando no que consiste essa campanha de conscientização para a nomeação de uma mulher negra. A campanha tem como objetivo chamar a atenção para esse apagamento histórico da presença de mulheres negras nas cortes superiores do sistema de justiça no Brasil, em particular no Supremo Tribunal Federal. Apesar de mulheres negras serem 28% da população brasileira, a gente está falando aí de quase 60 milhões de pessoas, nunca houve, nesses 130 anos, uma ministra negra, e não porque não haja mulheres negras com condições de ocupar esse espaço, mas porque o Brasil é um país profundamente racista e as relações de compadrio normalmente são o que regem essa escolha. Tainá, quando a gente olha para a realidade brasileira, com tantas questões que dizem respeito à vida de todos nós sendo sempre judicializadas, qual que é o impacto, ou qual seria o impacto de uma mulher negra no Supremo? Ela seria capaz de transformar algo da realidade que temos visto na corte? Sem dúvidas, esse movimento de indicação de uma ministra negra para o STF é só a ponta do iceberg. Um movimento que a gente acredita que vai ser uma oportunidade de fortalecer o diálogo sobre essa necessidade de transformação do sistema de justiça no Brasil. Mas sim, o papel de um ministro, uma ministra do STF é muito fundamental, não só para a garantia dos direitos individuais e coletivos de toda a população, mas também porque as suas decisões, os seus votos, ainda que eles sejam vencidos no colegiado, influenciam a tomada de decisão em várias outras cortes do Brasil. Então, é a partir desse processo de oxigenação do Supremo Tribunal Federal com a entrada de uma mulher negra que a gente acredita que decisões que têm sido historicamente desfavoráveis para a população negra, para a população mais pobre, para as populações originárias, esse cenário se modifique, se transforme. Eu ainda queria entender melhor como é que uma mulher negra, porque as mulheres negras não são todas iguais, né? Como uma mulher negra num colegiado de 11 juízes poderia promover essas transformações, Tainá? E é muito importante frisar que a nossa campanha ela não tem como objetivo a indicação de qualquer jurista negra, mas de uma mulher negra que tenha diálogo historicamente com os movimentos que lutam pela transformação do sistema de justiça, em particular os movimentos contra o encarceramento em massa e o genocídio da população negra, e contra as ações e omissões do Estado brasileiro que fazem com que a população negra esteja ocupando os piores índices em acesso a direitos e oportunidades de vida. E o que nós entendemos é que a experiência, a bagagem, as relações construídas por juristas negras, elas permitem que as suas opiniões reflitam um conjunto muito mais amplo da sociedade e tragam para o plenário do Supremo Tribunal Federal pontos de vista, conhecimentos que hoje não estão presentes ali. Vai ter uma oportunidade para que os demais juízes daquela corte também reflitam a partir dessa visão de mundo, desse conhecimento que essa ministra negra vai trazer. Então, ainda que ela seja voto vencido, já ganha o sistema de justiça brasileiro, já ganha a sociedade brasileira, por haver ali um contraponto em termos de construção de trajetória e visão social, acadêmica e mesmo jurídica.
Por exemplo, há questões a serem debatidas, discutidas no Supremo sobre descriminalização da maconha, marco temporal das terras dos povos indígenas. Haveria um impacto em decisões como essas? Você acredita? Acreditamos que é fundamental que haja a perspectiva de uma ministra negra na tomada de decisão sobre todos esses pontos, porque são historicamente os grupos que estão mais conectados com essas pautas. São as mulheres negras também representantes, em alguma medida, dessa parcela da população que está, na maioria das vezes, do outro lado da ação judicial, no lugar de réu, de ré, e seria uma oportunidade histórica de ter ali uma ministra, uma jurista negra decidindo sobre esses temas a partir da perspectiva de alguém que é vítima dessas violências estruturais institucionais. Sim. Tainá, o presidente Lula recebeu manifestações sobre a necessidade de indicar uma mulher negra para a vaga de Ricardo Lewandowski. E ele não fez isso. Ele indicou Cristiano Zanin. Até agora, pelo que a gente está acompanhando no noticiário político, a informação é que nada parece fazer o presidente Lula mudar de ideia na indicação de Jorge Messias, que é advogado-geral da União, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também tem sido um nome aventado. Por enquanto, nada de uma mulher negra. Por que você acha que isso aconteceu no caso de Lewandowski e por que seria diferente agora para a vaga de Carmen Lúcia? Eu acho que até a véspera da saída do ministro Lewandowski, os movimentos negros ainda não tinham uma campanha muito bem estruturada e, sobretudo, não haviam decidido ainda sobre quais nomes indicar. Esse cenário é muito mais claro agora, com já muitos nomes circulando e muitas tentativas de aproximação e apresentação dessas juristas negras supremáveis para o presidente Lula. E nós acreditamos que agora é diferente porque, além da questão da representatividade, ficou muito material e muito palpável essa urgência de indicação de uma mulher negra a partir, inclusive, dos votos apresentados pelo ministro Zanin. O presidente Lula, ao subir a rampa no dia 1º de janeiro, fez questão de trazer uma mulher negra para lhe passar a faixa presidencial. A política, nós sabemos, é feita de símbolos. E agora o presidente Lula parece caminhar para o entendimento de que, para além da simbologia e da vontade política que ele já demonstrou de fazer avançar o tema da superação do racismo no Brasil, ele quer dar demonstrações concretas de que tem compromisso com essa agenda. E nada mais concreto do que colocar uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, alguém que representa quase 30% da população e que efetivamente tem a capacidade de mudar o retrato do poder. Nós estamos falando da oportunidade do presidente Lula nomear alguém que, pela primeira vez, poderia ocupar esse lugar na Suprema Corte do país, e seria a primeira vez que uma mulher negra estaria, caso presidenta do Supremo Tribunal Federal, na linha sucessória da presidência da República. Então, é um cargo muito importante, de muito prestígio, de muito poder e que, como vocês já disseram, tem reflexo nas vidas de mais da metade da população brasileira. Então, Tainá, o que nós acreditamos é que hoje o presidente Lula está muito mais sensível a essa pauta e ele tem a oportunidade agora de conhecer esses nomes. Ele já reivindicou esses nomes. Ele me disse, tudo bem, eu quero saber quem são essas pessoas. E hoje nós conseguimos apresentá-las a ele. Interessante. Bom, outras duas manifestações que eu queria também saber a sua opinião. Ministra Carmen Lúcia disse recentemente numa entrevista a Marie Claire que não há razão para que não haja uma mulher negra no Supremo. A ministra Rosa Weber também já sinalizou esse desejo. Como é que essas duas manifestações são importantes para esse debate que a gente está tendo aqui agora? Para além desse movimento amplo das organizações de movimentos negros e de mulheres, nós contamos com aliados que nós consideramos muito relevantes dentro do meio jurídico. Com certeza, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia são destaque, mas também o ministro Barroso já se declarou favorável à recém-postada
ministra Lene Lobo, igualmente, e um jurista negro, um homem que também tem muito apreço pelo presidente Lula e vice-versa, que é o Benedito Gonçalves, também já se colocou como aliado nessa luta. Então, nós acreditamos que agora a correlação de forças é mais favorável para que a decisão seja em favor da indicação de uma ministra negra. Deixa eu só corrigir aqui, eu confundi as ministras, né? Eu falei que a vaga da ministra Carmen Lúcia não é. A ministra Carmen Lúcia segue lá no Supremo Tribunal Federal. Quem se aposenta, a vaga que surge agora, porque quem se aposenta é a ministra Rosa Weber. Tá feita aqui a correção. Quem tem ouvintes atentos, tem tudo nessa vida. Tainá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda a respeito de Carmen Lúcia, porque ela falou... Carmen Lúcia é uma ministra que não fala muito publicamente, mas quando fala sobre temas muito específicos, né? A entrevista na Marie Claire é muito boa, muito esclarecedora. Por exemplo, ela já falou sobre quão machista é a Suprema Corte, nessa mesma entrevista. Relembrou o fato de mulher, até outro dia, não poder usar calça. Na corte. Dentro do plenário, dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela foi a primeira. E isso aconteceu em 1823? Não, em 2007. Outro dia, há pouquíssimo tempo, a corte não tinha banheiro feminino. Inclusive, esse era o argumento usado por homens para serem contrários à entrada de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Você pode falar um pouquinho mais sobre machismo no Supremo, Tainá? É muito evidente quanto é predominante essa visão masculinista do Superior Tribunal no Supremo Tribunal Federal, nas Cortes Superiores de maneira geral, quando nós vemos, por exemplo, os casos que envolvem julgamentos sobre direitos sexuais e reprodutivos de mulheres. E esse é um tema muito caro para a ministra Carmen Lúcia, também para a ministra Rosa Weber, não apenas por serem elas mulheres, né, mas por terem um entendimento profundo sobre as implicações que a legislação, tal como está agora, traz para esse conjunto importante da sociedade, que são as mulheres. E é importante destacar também que o presidente Lula ele teve essa oportunidade de indicar uma mulher negra para a vaga do ministro Lewandowski, não o fez. É muito provável que agora, com a saída da ministra Rosa Weber, ele indique uma mulher, e tomara seja uma mulher negra, mas ele ainda possivelmente pode indicar um outro ministro, né, até o final do seu mandato. E nós esperamos que essa outra indicação também seja de uma mulher, e de preferência uma mulher negra, porque não está escrito em lugar nenhum que o limite para mulheres no Supremo Tribunal Federal é de 2. Então, nós temos aí uma corte formada por 11 ministros, e seria histórico também, fundamental, que essa correlação, essa desproporção de gênero fosse paulatinamente corrigida, Claro. Com a entrada de mais uma mulher, e aí teríamos 3 mulheres negras nesse conjunto de juízes. Tainá, e o movimento Mulheres Negras Decidem, para responder inclusive uma pergunta, na verdade uma observação aqui um pouco rude de um ouvinte no chat, vocês apresentaram uma lista tríplice de mulheres negras que tem notório saber jurídico, que é, em tese, o que se exige, né, dos candidatos a uma vaga na Suprema Corte do país. Quem são essas mulheres e qual é a qualificação delas? É muito interessante perceber como essa demanda por qualificação, ela só surge quando se trata de escolher um nome de uma mulher negra, porque quando, por exemplo, foi apontado que o último ministro indicado não tinha mestrado nem doutorado, nós fomos acusadas de elitismo. Todas as mulheres são pós-graduadas nas suas áreas e têm ampla experiência e reconhecimento, inclusive internacional, da sua atuação como juristas. São autoras de livros, de artigos, de fato vêm produzindo e dando contribuições para os entendimentos sobre diversos temas no âmbito jurídico do Brasil. Então, a gente está falando aí de 3 mulheres altamente gabaritadas e capazes de exercer essa função, mas elas não são as únicas. Isso é importante dizer também. Outros movimentos, outras organizações também têm listado outros nomes de mulheres negras igualmente capacitadas, experientes, e com condições plenas de assumir a posição de ministra no Supremo Tribunal Federal. Mas as 3 que vocês indicam, eu vou dizer o nome delas então. A juíza carioca Adriana Cruz,
a promotora baiana Lívia Santana Vaz e a advogada gaúcha Soraya Mendes. São as 3 que são listadas por vocês, sempre ressalvando que dentro de um universo com muitas outras mulheres negras de notório saber jurídico, como exige a vaga da Suprema Corte. Vai, Fê. Nesse mês, Tainá, a advogada Edilene Lobo tomou posse no cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. É a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no tribunal. Qual que é o significado disso? Tem uma importância muito grande. Já havia antes esse entendimento sobre a necessidade de indicar uma mulher. Já foi apresentada mais de uma vez lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral apenas com nomes de mulheres, mas finalmente isso aconteceu e não à toa nessa quadra da história, nesse movimento. Como eu disse, Edilene é uma referência para nós também e tem sido uma interlocutora importante desse debate sobre a transformação do sistema de justiça. Bom, para finalizar, quero saber como é que é possível levar essa demanda. Primeiro, para sensibilizar o presidente Lula, que é quem, em última instância, toma essa decisão e tem sido muito criticado depois dos votos proferidos por Cristiano Zanin, da indicação dele, um homem branco conservador. Muito embora não tenha enganado ninguém, né? Já tinha deixado isso muito claro na sabatina, por exemplo, do Senado. Mas quero saber como é que vocês pretendem sensibilizar e chamar a atenção do presidente Lula para isso, uma vez que os critérios para indicação parecem passar longe dos que você está citando aqui, e para mais perto de um público que não acompanha muito de perto esse assunto, ou seja, popularizar esse assunto. Como é que vocês pretendem fazer isso? São 2 frentes. Perfeito. Entre o público geral, a nossa estratégia é ter mais campanhas de rua, com ações, com frases de efeito, imagens, que tragam a essa perspectiva para o imaginário coletivo da população brasileira, sobre essa presença, essa ausência, na verdade, de mulheres negras na Suprema Corte. E, em relação ao presidente Lula, que a gente quer fazer é com que o tema seja absolutamente incontornável, que todos os espaços onde ele chegue, onde ele vai falar, onde ele seja recebido por pessoas de diferentes círculos sociais, ele seja abordado e questionado sobre essa indicação e sobre essas oportunidades que têm surgido de ele conhecer e se aproximar de juristas negras, né? Existem muitas organizações fazendo incidência nesse sentido, o próprio Instituto Juristas Negras, a Coalizão Negra por Direitos e muitos outros. A gente tem feito uma campanha também com influenciadores digitais para que esse assunto tome corpo, volume entre outros grupos sociais, né? Pessoas que não estão tão engajadas no tema, mas que vão provocar essa reflexão, vão fazer com que as pessoas de maneira geral, entendam a importância de ter uma ministra negra no Supremo. Tainá Pereira é internacionalista, mestra em ciência política, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem, contando pra gente, pra mim, pro Fernando, pro nosso ouvinte, sobre essa campanha, pedindo mais diversidade na escolha de ministros para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a indicação de uma mulher negra. Tainá, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, falando sobre isso, nos explicando sobre essa campanha. Uma boa tarde para você e volte sempre ao Estúdio CBN. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.